já a criação de comissões novas. Eu queria saber que comissões são essas? Então, vamos lá. Umas 2 semanas atrás, nós divulgamos um link, um formulário, para que todo advogado da subseção e comarcas que compõem a subseção possam se inscrever para participar, né, das comissões. Essas comissões, na verdade, elas já existem, né? O que está acontecendo é que a gente está divulgando para o pessoal participar e reformulando todas elas, né? Enfim, dando oportunidade para as pessoas desenvolverem trabalho junto às comissões. Então, são aproximadamente 50 comissões que lidam com temas do direito aplicado para os advogados, para aperfeiçoamento pessoal ou profissional, e também são elas que acabam fazendo a conexão da OAB com a sociedade. Como que é essa conexão? Vocês escolhem os temas dessas comissões? De que forma? Na verdade, assim, existem algumas comissões que são permanentes, né, como comissão de prerrogativa, comissão de fiscalização, e tem algumas comissões que os advogados manifestam interesse em lá, né? Então, assim, além daquelas que a gente colocou nos formulários de inscrição, tinha um campo para, assim, outras. E aí o advogado preenchia lá, por exemplo, eu quero fazer uma comissão de direitos dos animais, vamos imaginar que essa não existisse ainda, né? Uhum. E aí alguns advogados se manifestam, o que essa comissão vai fazer? Vai estudar o tema, né? Vai ver como nossa comunidade lida com esse assunto. A gente sabe que existem situações, nesse caso específico, né, que demandam atenção jurídica mesmo, mas aí também você fala de direito do consumidor, você fala de direito do trabalho, você fala de direito criminal, né, direitos humanos. Então são advogados que estão ali no dia a dia lidando com essa situação já e querem aprimorar os seus conhecimentos. E também tem aqueles advogados que estão começando a advocacia agora, que é uma grande parte dos advogados que compõem as comissões, que querem entender melhor o assunto. Ali eles fazem um network profissional bacana, onde eles aprendem uns com os outros, né, através de eventos que as comissões fazem. Então, assim, as comissões estudam um assunto que, no final das contas, vai refletir no advogado, vai refletir na sociedade. Vou dar um exemplo básico, por exemplo, quando você está falando de direito do consumidor, né? Então, eles estão estudando alguns assuntos ali e tal, e aí alguma situação específica demanda uma atuação dessa comissão e acaba refletindo junto aos jurisdicionados, aos possíveis clientes, ao próprio judiciário, etc., né? Porque é um parecer que tem um certo peso, né? São advogados que estão estudando o assunto e acabam desenvolvendo temas de interesse, né? Uhum. Agora, essas comissões, elas se envolvem com a sociedade por meio de conselhos? Como que é a participação direta com a comunidade? Os conselhos municipais, nós indicamos advogados para compô-los, né? Então, não necessariamente eles têm a ver com comissão. Alguns, por acaso, estão em comissões, às vezes até com o presidente de comissões estão lá, mas eles acabam compondo o conselho, não tem relação obrigatória, tá certo? Pode ser que sim, pode ser que não. Já a questão das comissões com relação ao envolvimento social, por exemplo, Luciana, você vai lá falar de direitos humanos, né? É uma comissão que volta e meia é demandada num assunto que não diz respeito exclusivamente à advocacia, mas é uma situação de que direitos humanos foram desrespeitados. Uma comissão que foi muito atuante ano passado e que eu acho ela muito interessante é a Comissão de Igualdade Racial, que ocupa um cargo no Conselho da Municipal de Igualdade Racial e que essa reflete diretamente na sociedade, né? Muito mais do que apenas pensar nos direitos dos advogados, né, que estão envolvidos na questão racial, que são pretos, etc., mas também para a comunidade, né? Então você tem uma participação importantíssima das comissões nas questões sociais de Maringá. Uhum. Inclusive com campanhas? Campanhas de conscientização nossa principal bandeira, eu acredito, sabe? A gente precisa, porque muito do preconceito vem da ignorância, da desinformação. E quando você coloca informação para a população em geral, você consegue transmitir esse conhecimento e isso faz com que muitos preconceitos acabem, né? Então, por exemplo, nós temos algumas comissões, como, por exemplo, a Comissão de Enfrentamento à Violência de Gênero, a própria Comissão de Direitos de Pessoas LGBTQI+, etc. Essas comissões, elas têm que trabalhar a informação para a sociedade, né? A informação é importantíssima. Mas as comissões que dizem respeito a questões exclusivamente jurídicas, como mesmo essas vão ter reflexo na sociedade, mas quando você está dizendo de capacitação profissional mesmo, que é o caso de uma comissão de direito do trabalho, comissão de direito processual civil, né, responsabilidade civil, essas comissões elas vão trabalhar ativamente com eventos internos para advogados de capacitação mesmo. Então, vai trazer um grande nome da advocacia ou do judiciário brasileiro para expor para os advogados aqui de Maringá
um tema importante, de relevância, para a gente possa aprofundar e cada vez mais capacitar o advogado maringaense. Essa que é a nossa ideia. Então, assim, informação é importantíssimo, e capacitação através de eventos e palestras é importantíssimo, e todas as comissões vão produzir esse conteúdo. E a nossa ideia é depois compilar o conteúdo que as comissões produzirem, para, no final das contas, a gente fazer material impresso mesmo, e entregar para os advogados, porque a nossa intenção é levar esse conhecimento para a advocacia, né? Só para mais uma comissão que eu acho bem importante dizer, por exemplo, a nossa comissão cultural. A comissão cultural, por exemplo, ela trabalha junto num projeto muito bacana, junto com a Assim, né, junto ao Instituto Cultural Ingá, lá, que o Jorge Coelho é presidente. Nós temos um projeto muito interessante lá, temos vários projetos, né, mas esse que a Assim que o QCI está interessado, e a gente está conversando agora, é junto a escolas municipais, para público infantil, né, então crianças que estão ali no fundamental, né, e esse projeto é para quê? Para levar cidadania, pensamento crítico, coisas que crianças nessa faixa etária, com condição financeira reduzida, não têm acesso, que é tão comum para os nossos filhos, né? Então, por exemplo, você levar lá para ele um material, um livro interessante para elas debaterem, um filme interessante para elas assistirem, e aí uma pessoa debater junto, pode ser alguma coisa histórica, pode ser alguma coisa cultural, né? Mas são coisas que elas não têm acesso. A gente acha que todo mundo tem acesso à Netflix, mas não tem todo mundo acesso à Netflix, né? Então a gente está, a OAB pensando, nesse caso exclusivamente, é um projeto social, né? Mas esse projeto já está em prática? Não, a gente está formatando ele, o ICI manifestou interesse de parceria, nós estamos conversando para que isso comece a andar, é muito legal. Mas, por exemplo, essa comissão OAB na escola, ela também tem projetos para adolescentes, né? E daí outra vertente, esses já estão em andamento. Tem vários que já estão em andamento, sabe? Então, assim, a gente tem muito orgulho do trabalho que as comissões produzem, a gente está muito feliz porque um monte de advogados se inscreveram, foram mais de 500 advogados que se inscreveram, né? Até vou aproveitar o espaço aqui para dizer que aqueles que se inscreveram e por acaso não tiverem nomeado nas comissões é porque pode ter alguma pendência lá na OAB cadastral, é só ligar lá, resolver e depois procura o presidente que a gente faz outra portaria e nomeia, né? Então, assim, a ideia é envolver todos os advogados, trazer toda a classe mesmo. A nossa principal bandeira sempre foi a união da classe, né? Então a gente quer trabalhar muito para isso e usar as comissões para isso. Uhum. Agora, você pode dar exemplos de comissões que foram reformuladas, que novas comissões, podemos dizer assim? Bom, uma comissão que a gente está trabalhando bastante é a comissão da advocacia iniciante. Essa comissão, ela foi praticamente reformulada, mas também ela ganhou uma diretoria, que chama Diretoria do Jovem Advogado, né? Que é o Fernando Hortêncio, nosso diretor. Então, especificamente essa comissão, ela foi totalmente reformulada por conta dessa diretoria nova. Então, assim, a intenção é capacitar o jovem advogado através de programas de mentoria, e aí minha diretora Marissa, que é professora, está coordenando isso daí, para o jovem advogado. Mas quando a gente fala jovem advogado, não está dizendo só do jovem de idade, né? A gente está dizendo a pessoa se formou com 45 anos, começou a advogar agora, ela é um jovem advogado, né? Uhum. E assim, são muitas as dificuldades para quem começa a profissão agora, muitas. E a intenção nossa é facilitar um pouco esse caminho que é bem tortuoso, né? Então, é ajudar um pouco nesse começo. Essa foi uma comissão que foi bastante reformulada, a comissão de prerrogativas também ganhou uma diretoria, outra que foi bastante reformulada, e tem várias outras assim, né? Outras que estavam funcionando muito bem, a gente manteve, né? E assim, a reformulação não quer dizer necessariamente que ela não estava funcionando bem, né? Mas a gente também entende que tem que abrir espaços para outros advogados também apresentarem seus trabalhos, tá? Então a gente fez uma mexida geral assim, que é para dar espaço para todo mundo mesmo. Então tem comissão de meio ambiente, de trânsito também, né? Olha só, você vê, a comissão de meio ambiente, por exemplo, o advogado que manifestou interesse de trabalhar com ela, que fiquei muito feliz com isso, foi o Dr. César Moreno, que é um ícone da advocacia maringaense, né? Então ele, por exemplo, vai presidir a comissão de meio ambiente. Eu tenho certeza que o trabalho vai ser fantástico, né? E por aí vai, sim, tem várias comissões, são 50, vou citar algumas para você. Meio ambiente, trânsito, processo civil, responsabilidade civil, criminal, direitos humanos, enfrentamento à violência de gênero, à igualdade racial. Imagina assim, tem comissão que quando eu vi lá eu nem sabia que existia e tem. Por exemplo, inovação de ensino jurídico, tem comissão disso, sabe? Que aí vai trabalhar muito perto das faculdades, universidades. Comissão para pessoas com direito das pessoas com deficiência, né, com restrições, e assim, de saúde, direito da saúde, né? Tem um advogado que manifestou interesse de fazer uma comissão sobre bioética, a gente tem que ver se vai ter interessados para compor, tem que ser no mínimo 5 advogados para compor uma comissão. Então, assim, apareceu 5 advogados, falando, a gente quer fazer uma comissão para tratar desse tema,
tá feita, né? Vamos trabalhar. Aí tem que ver, obviamente, se eles vão produzir, se vai fazer, porque uma coisa que a gente não quer também é deixar a comissão ali em stand-by, que não faz nada, e acho que isso não é produtivo para a OAB, fica ruim. Então, assim, as comissões vão ter que produzir, uma coisa que a gente está passando para todos os presidentes, eles sabem disso, está todo mundo empolgado, tenho certeza que todo mundo vai trabalhar, e a gente está bastante feliz com o interesse que a classe manifestou em participar.